Ascensão através de habilidades. Episódio 81. 14º nível, o Guia do Pecado, 4. Foi estranho. Chamas que queimavam chamas. Nesse ritmo, Taizan deveria ter derretido apenas com o calor residual. Mas ele sofreu apenas queimaduras. Ao tocá-lo, sentiu uma sensação de desconforto, como se fosse uma substância estranha. Então, ele pensou que era uma substância física e estava certo. Taizan ergueu a espada e Jagan olhou para ele enquanto balançava. Ele tinha acabado de perceber a natureza da magia de Jagan depois de 2 feitiços. Taizan descobriu perfeitamente as contramedidas para sua magia. É impossível. A magia dos demônios foi criada por eles mesmos. Foi um poder perfeito que foi acumulado durante um longo período de tempo. E você, entre todas as pessoas. Jagan ativou a vegetação distorcida de Decarábia. Figuras escuras explodiram violentamente. A manifestação da magia foi exatamente a mesma que Jagan havia manifestado anteriormente. Jagan não foi tão tolo a ponto de falhar do 30º andar daqui. Mas não mudou a força a manifestação da magia porque era o mesmo que dizer que seu orgulho estava ferido, por mais que houvesse sentimentos de negação e desprezo. Isso foi muito bom para Taizan. Kang Taizan ativou a aceleração mental. O tempo desacelerou sutilmente, uma diferença muito pequena, mas proporcionou tempo suficiente para pensar. Magia negra, uma magia que não era intuitiva e difícil de lidar, algo que ele não tinha visto em sua vida anterior. Só sai na escuridão. A magia só se manifestou na escuridão oscilante que se manifestou ao redor de Jagan. Vegetação distorcida era um feitiço que manifestava inúmeras raízes de árvores para atacar. Se ele olhasse para a escuridão em silêncio, poderia ver a origem da manifestação. A ponta das raízes se projetava irregularmente. Olhando para isso, ele poderia ler a trajetória. Taizan deu um passo à frente, 3 passos para a esquerda. Então, 2 passos à frente. A magia se manifestou e as raízes espalharam-se pela sala. E Taizan permaneceu ileso, preenchia apenas o espaço ao redor de Taizan, como se o estivesse evitando. Jagan abriu a boca e Taizan levantou o dedo. Orbe flamejante. As raízes queimaram e desapareceram, esvaziando a sala. Taizan ativou a aceleração. Ele passou pelas chamas e enfiou a espada no peito de Jagan, que ficou atordoado. Baque. Isso. Jagan tentou apressadamente criar distância. Mas Taizan se agarrou a ele. O mais importante ao lidar com um mago era não deixar a distância aumentar. Ele agarrou o braço de Jagan, puxou-o para mais perto e moveu a espada novamente. Como esperado. O fantasma observador não pôde deixar de admirá-lo. Interceptação. Compreender a essência dos objetos ou fenômenos, inferir os métodos e soluções mais racionais e, a seguir, tirar conclusões. Era a habilidade mais importante que qualquer pessoa que descesse o labirinto deveria ter, e Taizan era mais proficiente nessa habilidade do que qualquer outra pessoa. No meio da batalha, mesmo ao ver talvez uma nova magia, ele deduziu imediatamente seu método de ativação e meios de destruição. Ninguém jamais conseguiu ou sequer tentou isso. Eles estavam muito ocupados evitando isso para pensar em um meio de destruição. Sim, o fantasma também não fez isso. Na verdade, sua maior força era essa. Se ele não tivesse percebido que o estado estático e o estado de trajetória na magia eram separados, ele não teria aprendido os feitiços de iniciante orbe ardente e flecha gélida, dos quais ele não poderia ter conhecimento inicialmente. Ele percebeu as propriedades de todas as habilidades, como ataque pesado, fluxo e contra-ataque. E sua esgrima. Ele tentou se mover de forma a remover o que ele determinou como movimentos bruscos na esgrima do Stormscar. Ao fazer isso, ele obteve a segunda espada, Dança do Espadachim. Mesmo que tenha sido a primeira vez que viu algo, ele compreendeu seu núcleo, inferiu e tentou se mover. Era uma habilidade que qualquer um poderia possuir, mas Taizan era excelente. Talento? Não havia sinais da luz do talento. Apenas a violência era visível. Inúmeros esforços tão abundantes que poderiam ser considerados teimosia e loucura. Tudo começou a partir daí. Embora o fantasma admirasse Taizan interiormente, a luta continuou e foi unilateral. A razão pela qual Taizan foi inicialmente empurrado para trás, incapaz de fazer qualquer coisa, foi porque ele não sabia nada sobre magia negra. Mas agora ele aprendeu, até certo ponto, seus métodos de ativação e supressão. A partir daqui foi simples. Tudo o que ele precisava fazer era bloquear a magia e suprimi-la. Ikki. Jagan tentou de alguma forma manifestar magia, mas não conseguiu. Seja bloqueado por magia, habilidades ou ataque de espada, todos os meios foram bloqueados. Nesse ínterim, ele já havia recebido mais de 1000 pontos de dano. No final, Jagan desistiu. Ele cuspiu com uma cara sombria. Eu admito, mas ainda não acabou. Jagan reuniu seu poder mágico. O poder mágico brotou, tentando envolver o corpo de Jagan. Jagan ativou a descida. Uma habilidade única da tribo demoníaca que converteu o poder mágico e mana em estatísticas. Com uma alta taxa de conversão, uma estatística que pode sobrecarregar Taizan seria concluída uma vez ativada. Claro, Taizan não vai ficar parado olhando. Ele pisou no pé de Jagan e bateu em seu queixo. À medida que a concentração foi liberada, a ativação do descente foi cancelada. Como?
Como? Por que você está tão tolamente tentando ativá-lo abertamente? Taizan lançou um olhar de desprezo. A magia negra pode ser cancelada a qualquer momento devido a estímulos externos durante o processo de lançamento. Certamente, Taizan, que havia bloqueado inúmeras magias de Jagan, não iria apenas assistir de braços cruzados. Jagan, percebendo tardiamente esse fato, lutou para criar distância, mas a diferença na capacidade física entre eles é clara. As estatísticas não diferiram muito, mas nem é preciso dizer qual lado estava em vantagem entre o mágico Jagan e o espadachim Taizan. Baque. Kuuk. Finalmente, a espada perfurou Jagan, levando-o à beira da morte. Taizan enfia sua adaga no Jagan caído. Fique parado se não quiser morrer. Por um humano como este. Jagan olhou para cima com uma expressão desolada. O fantasma liberou a admiração que continha. Impressionante. Apesar de ser um garoto rude, não achei que ele venceria tão facilmente. Mesmo que seja complexo, existem apenas cerca de 10 feitiços. Seria diferente se houvesse habilidades que pudessem variar. Mas se não houver nenhuma, é simples. Por exemplo, aceleração mágica ou explosão mágica. Se houvesse habilidades que pudessem mudar a ativação e implementação, Taizan também teria passado por momentos difíceis. No entanto, apenas a magia bruta foi ativada, possivelmente devido à falta de proficiência. O fantasma sorriu. Normalmente, os mágicos do 30º ou 40º andar usavam apenas cerca de 10 feitiços. E a maioria deles não conseguia usar uma variedade de magia. Não era que eles fossem fracos. Magic era uma espécie de jogo de números. Até o 30º andar, 10 movimentos foram suficientes. Mas aos olhos de Taizan, todos pareciam novatos. Essencialmente, a menos que fossem mais fundo, mágicos do mesmo nível ou semelhantes a Taizan não poderiam vencê-lo. Estou curioso sobre a proficiência da sua detecção. Por exemplo, Taizan aprendeu a habilidade Renascença completa, a evolução final da detecção, e o fantasma não. Essa diferença foi enorme. Se esse bastardo não tivesse agido tolamente, não teria sido tão fácil. Jagan era um mágico puro que não usava seu corpo. Ele deveria ter manifestado muitos feitiços para impedir que Taizan se aproximasse, mas não o fez por causa de sua complacência. No momento em que ele desistiu da distância, o resultado poderia muito bem ter sido decidido. Então, Taizan cutucou a garganta de Jagan com a ponta da espada. O sangue fluiu. Como posso aprender magia negra? Magia negra, um tipo de magia completamente diferente da magia normal. A exibição de magia negra de Jagan foi extremamente difícil e, ao mesmo tempo, atraente. Mesmo que Taizan não soubesse muito sobre magia, ele teria que aprender muita magia para ter tal alcance e variedade. Seria uma carta valiosa para jogar se ele pudesse aprender. Jagan respondeu à pergunta de Taizan com uma maldição. Como ousa um humano cobiçar a magia da raça demoníaca? Ele cobriu Taizan com todos os tipos de maldições, desejando a maldição do Lorde Demônio sobre ele. A resposta de Taizan a isso foi simples. Se ele não respondesse, Taizan ofereceria sua alma em sacrifício aos deuses. Esta frase foi extremamente eficaz. Então Jagan fechou a boca silenciosamente. Com cara de assustado, ele começou a responder às perguntas de Taizan. Ele tentou misturar mentiras, mas o fantasma as cortou antecipadamente. Por ter descido lá no fundo, ele tinha uma ideia aproximada sobre magia negra, então a conversa foi fácil. Finalmente, a história foi resolvida. Então, posso aprender? Sim. Jagan acenou com a cabeça com o rosto cansado. Magia negra é uma magia que é operada com mana e poder mágico. Já que a mana é preenchida, tudo que você precisa é de poder mágico. O poder mágico não é algo que só a sua raça tem? Foi um tipo de energia que a raça demoníaca adquiriu naturalmente desde o nascimento. O fantasma explicou que não importa o quanto as outras raças tentassem, elas não conseguiriam obtê-lo. Normalmente, sim, mas este lugar é o labirinto. Todos os tipos de poderes estranhos e distorcidos são resumidos como habilidades. Se as condições forem atendidas, não é impossível obter poder mágico. Na verdade, ele viu alguns que o obtiveram. Jagan acrescentou. Esse é o caminho para ir até o seu Deus. Assim como o Deus da magia, nosso Deus também se estabeleceu aqui. Ele abandonou todos nós. Jagan cuspiu com o rosto torcido. Seu rosto continha reverência e traição. Ele é um ser que ama aqueles com habilidades. Se você for apreciado por ele e passar em seus testes, você poderá receber o privilégio que só nós tivemos, embora seja algo infinitamente próximo do impossível. Jagan torceu os cantos da boca. O Deus dos demônios nunca permitiu que os humanos tivessem poder mágico, nem mesmo uma vez. Para Taizan, não havia mais nada para dar. Esse foi o seu pensamento. Isso não cabe a você decidir. Ele tinha que encontrar o Deus dos demônios. Esse era o objetivo. Taizan perguntou ao fantasma. Você sabe a localização? Mal me lembro, mas não deve ser muito longe. Um pouco mais abaixo. Ele sentiu que poderia aprender mais rápido do que o esperado. Dada esta situação, havia algo que o deixava curioso. Qual é a relação entre o Deus da magia e o Deus dos demônios? Ele estava aprendendo magia com o Deus da magia. Foi possível porque o Deus da magia tinha boa vontade para com ele. Se o relacionamento entre os dois não fosse bom,
Ele talvez tivesse que desistir de um. O fantasma parou por um momento. O H. Não tenho certeza sobre isso. Muitas vezes existem relacionamentos ruins entre seres transcendentes. Talvez você devesse verificar você mesmo? Aliviado por não haver confirmação imediata de um relacionamento ruim, Taizan organizou seus pensamentos. Com isso, ele obteve todas as informações que pôde de Jagan. Taizan imediatamente o esfaqueou com uma espada. Jagan desapareceu, sua vida desaparecendo com um rosto sombrio. O poder que ele acumulou foi agora instilado em Taizan. Sua ascensão da alma foi ativada. Sua força aumenta permanentemente em 26. A agilidade aumenta permanentemente em 27. A inteligência aumenta permanentemente em 34. A resistência aumenta permanentemente em 50. A mana aumenta permanentemente em 70. Sua ascensão da alma foi ativada. Você obteve a magia negra novata, falsa chama de Marchósias. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. O aumento foi substancial, provavelmente por ele ser um aventureiro do 30º andar, embora a ativação da ascensão da alma não estivesse funcionando totalmente devido ao aumento de nível. Ele não conseguiu nenhum equipamento, mas não se importou. Esperar por equipamentos do 30º andar era pedir demais. Consumo básico de poder mágico. 5. Invoca um material na forma de chama que o demônio Marchuchias manipula. A temperatura, quente o suficiente para derreter o sol, parece que poderia resfriar coisas como o gelo. Era de fato uma substância física. Havia uma parte para o consumo de poder mágico. Até adquirir poder mágico, ele não poderia usá-lo. Então, Taizan abriu a boca. Não se esconda, saia. No entanto, não houve movimento das sombras. Taizan sacudiu preguiçosamente a mão. Devo puxar cada um de vocês e matá-los? Se vocês puderem correr, tentem. Pedimos desculpas. Vozes calmas surgiram e as figuras apareceram. 1, 2, 3, um total de 10. Eles eram os aventureiros de segunda categoria. O jovem cerrou os dentes e baixou a cabeça. Seguindo-o, os outros também baixaram a cabeça, tremendo. É como se eu estivesse atormentando você. O que você quer dizer? Eu levei o primeiro golpe. Taizan resmungou. Mesmo se eu matar todas essas pessoas, você não terá nada a dizer. Com essas palavras, eles tremeram ainda mais. O jovem mordeu o lábio. Não. Eles não podiam. O aventureiro do 13º andar diante deles era um monstro. Uma entidade à qual eles absolutamente não poderiam resistir. Um aventureiro do 30º andar morreu. Embora Jagan tenha se concentrado em atormentá-los e não tenha cultivado seu poder por muito tempo, ainda assim ele era alguém do 30º andar. Mesmo mais de 10 pessoas no 20º andar não ousavam tocar em um ser tão poderoso. E esse ser foi morto por alguém do 13º andar. Além disso, parecia que ele não passou por momentos difíceis e era extremamente poderoso. Eles não deveriam resistir. O jovem se acalmou e perguntou com cautela. O que você quer de nós? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.